A paz do Senhor Jesus! Como você está? Tudo bem com você? Aqui é Gláucia Barreto que está falando e hoje nós voltamos com mais um estudo sobre a palavra de Deus. Hoje o tema é a porta. Será se você tem orado, pedido a Deus, Senhor, abre portas para mim? Ou tudo que você queria era uma porta aberta diante de você. Hoje você vai aprender, através da palavra de Deus, qual é a porta que nós temos que entrar. Qual é a porta que nós temos que desejar na nossa vida. O nosso estudo de base está em João 10, 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Todos os dias tomamos decisões que nos levam a diferentes caminhos. Algumas portas parecem promissoras, mas quando atravessamos, percebemos que não nos levam para onde esperávamos. Mas há uma porta que é a certa, e essa porta é Jesus. Hoje nós vamos entender o contexto histórico dessa afirmação de Jesus quando ele diz que ele é a porta. Nós vamos ver sobre as portas erradas que as pessoas têm batido e têm entrado por essas portas. Nós vamos ver o que acontece quando escolhemos entrar pela porta que é Cristo. Nós vamos ver sobre a porta larga e a porta estreita, certo? Então, vamos lá, vamos ver o contexto histórico de João 10, 9, que foi o texto que nós acabamos de ler. No tempo de Jesus, os apriscos eram cercados por pedras ou madeira, mas não tinha uma porta física, não tinha uma porta de madeira, não tinha uma porta, uma cancela, não tinha porta, só tinha o aprisco, que era feito de pedras ou de madeira. O próprio pastor deitava-se na entrada para proteger suas ovelhas. Isso significa que nada poderia entrar sem passar por ele e nenhuma ovelha sairia sem a sua permissão. Quando Jesus diz que ele é a porta, está afirmando que ele é o único meio de acesso à salvação. Atos 4:12 diz, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A salvação é por meio único e exclusivamente de Jesus. Segundo, ele protege suas ovelhas dos perigos espirituais. João 10:10. O ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele guia suas ovelhas ao alimento e à vida plena. Salmo 23, do 1 ao 2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Jesus não é apenas um caminho, mas o caminho. Ele é o único caminho que leva à vida, que nos dá acesso ao Pai. Ele é o único caminho pelo meio do qual nós encontramos pastagens a entrar por essa porta que é Jesus. Todos os outros caminhos que existem. Tem uma passagem na Bíblia que diz: há caminhos que para o homem parecem retos, mas o final são caminhos de morte. Todos os outros caminhos, todas as outras portas pelas quais nós temos batidos, são caminhos que levam à destruição, que levam à perdição. O único caminho que leva à vida, a única porta que leva à vida é Jesus. João 14:6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a senão por mim. Você quer ter acesso a Deus? É por meio de Jesus. Você quer ter acesso à salvação? É por meio de Jesus. Você quer ter acesso à vida? Você quer ter vida nessa terra? É por meio de Jesus. Você quer ter acesso à verdade? É por meio de Jesus. Eu quero me aprofundar mais no contexto histórico sobre o aprisco e o papel do pastor como porta.
No contexto de João 10, Jesus está usando a metáfora do pastor e do aprisco para ensinar sobre sua missão como o único acesso seguro para as ovelhas. Nos tempos bíblicos, especialmente na Palestina do primeiro século, os pastores construíam aprisco de diferentes tipos. Primeiro, existiam os apriscos comunitários. Eles eram dentro das cidades, nas vilas. Eram estruturas fechadas com um portão verdadeiro e um porteiro. João 10:3 menciona sobre isso, quando ele diz: "A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz." Ou seja, o porteiro abre a porta para o pastor entrar e as ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. Esses eram usados quando os rebanhos eram guardados à noite dentro das cidades. Existia um segundo tipo de aprisco, apriscos nos campos, pastagens abertas. Eram recintos de pedras, madeira ou arbustos espinhosos, sem uma porta de madeira. Não tinha porta de madeira. O pastor colocava as ovelhas dentro à noite e, em vez de uma porta física, ele próprio deitava na entrada, tornando-se literalmente a porta. Isso protegia o rebanho de predadores e ladrões. Nenhuma ovelha saía sem passar por ele, nenhum animal ou ladrão entrava sem enfrentá-lo. Esse costume é bem documentado em escritos de estudiosos da cultura judaica e do pastoreio antigo. Um exemplo clássico é o renomado teólogo e arqueólogo William Barclay, que em seu comentário sobre João menciona que os pastores frequentemente deitavam-se na entrada do aprisco, tornando-se a porta. Além disso, essa imagem se encaixa perfeitamente na explicação de Jesus em João 10, do 7 ao 9, onde ele diz: "Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem." Aqui Jesus não está falando de uma porta literal, de uma porta de madeira, de uma porta de ferro, mas sim do seu papel de proteção e exclusividade de acesso à salvação por meio dele. É teologicamente correto dizer que, no contexto do pastoreio da época, muitas vezes o próprio pastor servia como a porta do aprisco. Isso reforça o ensino de Jesus. Ele é o único meio seguro de entrada para a salvação e para uma vida abundante. Para termos pastagem, uma vida abundante, é por meio de Jesus. É a única porta, meus irmãos, que nós temos acesso à salvação, a uma vida eterna, a uma vida de paz, a uma vida de abundância. É por meio de Jesus. A uma vida plena é por meio de Jesus. Agora nós vamos ver sobre as portas erradas em que as pessoas estão batendo. Muitas batendo e entrando por essas portas. Hoje muitos estão buscando respostas em portas erradas. E quando entram, percebem que não encontraram o que esperavam. A primeira porta que nós vamos ver, a primeira porta errada, é a porta da religiosidade sem Cristo. Muitos acreditam que ser religioso basta. Vão à igreja, cumprem tradições, mas não têm um relacionamento real com Jesus. Existe uma diferença muito grande entre religiosidade e intimidade com o Senhor. Nós ainda vamos ter uma pregação aqui no canal sobre religiosidade versus intimidade. A religiosidade não dá acesso ao Senhor. A religiosidade não dá acesso ao céu. A religiosidade é uma porta errada que muitos têm entrado e estão achando. O pior de tudo é que acham que entraram pela porta certa, mas entraram pela porta errada da religiosidade. Ela não permite que a gente tenha um relacionamento de intimidade com Jesus. Jesus condenou essa religiosidade vazia.
Mateus 15, do 8 ao 9 diz: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Somente um encontro verdadeiro com Jesus transforma. Segundo Coríntios 5,17 diz: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas isso aqui não é da boca para fora. Não é para falarmos da boca para fora que somos novas criaturas e permanecermos com os mesmos comportamentos velhos da velha natureza. Não é para permitirmos sermos transformados pelo Senhor. E a porta da religiosidade, entrar pelo caminho da religiosidade, não nos permite nascer de novo. Não nos permite sermos novas criaturas. Porque a religiosidade, ela não gera arrependimento, ela não gera quebrantamento, ela não nos faz ter sede e fome por mais de Deus, ela não nos faz confessar os nossos pecados, nos quebrantar e nos arrepender diante do Senhor. Nós servimos, a religiosidade faz com que a gente sirva ao Senhor da boca para fora, mas o coração está longe dele. Não tem um coração quebrantado, não tem um coração rendido ao Senhor, não tem um coração que tem sede por obedecê-lo verdadeiramente. A porta da religiosidade é uma porta errada. Segunda porta, a porta do materialismo. Muitos acham que dinheiro e bens trarão felicidade, mas continuam vazios. Salomão, que teve riqueza e poder, concluiu que tudo era vaidade sem Deus. Eclesiastes 2:11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, e para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Jesus alertou sobre isso em Mateus 6, 19 e 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, mas ajuntai tesouros no céu. Sabe como é que a gente ajunta tesouros no céu? Quando os nossos pensamentos agradam ao Senhor. O que você pensa durante todo o dia? Da hora que você acorda até a hora que você dorme, quais são a qualidade dos teus pensamentos? Agradam ao Senhor? Porque se agrada, você está juntando tesouros no céu. Quais são os teus sentimentos? O que você guarda dentro do seu coração? É amor? É paz? É alegria? É benevolência? Ou é ódio, é rancor, é amargura, é malignidade, é veneno dentro do coração? A boca fala do que o coração está cheio. Quais são as palavras que têm saído da tua boca? As tuas palavras agradam ao Senhor? As tuas palavras agradam ao Senhor ou entristece o Espírito Santo de Deus? A qualidade das nossas palavras, a qualidade das palavras que saem da nossa boca é uma forma da gente ajuntar tesouros nos céus. As nossas atitudes, os nossos comportamentos é uma maneira de nós ajuntarmos tesouros no céu. A nossa decisão de obedecer ao Senhor é ajuntarmos tesouros no céu. A porta do materialismo é uma porta errada. O único que pode nos trazer felicidade verdadeira é a presença de Jesus dentro de nós. É o Espírito Santo habitando dentro de nós. Terceira porta errada. A porta dos prazeres momentâneos. Pessoas buscam alegrias em vícios, drogas, prostituição, pornografia, adultério, imoralidade, prazeres passageiros. Mas esses caminhos levam à destruição. O filho pródigo entrou por essa porta e sofreu. Lucas 15, do 13 ao 14 diz: Partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente, vivendo da maneira que bem queria. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Esses prazeres são ilusórios,
Provérbios 14:12 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Os prazeres momentâneos. Tem pessoas que querem preencher o espaço vazio. O espaço vazio, a tristeza do coração, quer preencher com prazeres momentâneos. Só Jesus nos preenche. Tem um espaço no centro do nosso coração que é preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus. Prazeres momentâneos não vão preencher. É uma ilusão. É uma ilusão. São caminhos que o final são caminhos de morte. Quarta porta errada, a porta do reconhecimento humano. Muitas pessoas vivem buscando a aprovação dos outros e se sentem fracassadas quando não recebem. Paulo disse que não devemos viver para agradar homens, mas a Deus. Gálatas 1:10. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Agrado eu agora, ele quis dizer, agrado eu agora a homens ou a Deus? Ou eu procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo? Ele afirmou, se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Nós temos que ver para agradar ao Senhor. Nós temos que buscar as orientações do Senhor para a nossa vida e obedecer ao Senhor. Não viver para agradarmos pessoas, para fazermos aquilo que as pessoas esperam de nós, mas fazermos aquilo que o Senhor espera de nós. A verdadeira identidade está em Cristo, não na opinião dos outros. 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido de Deus. Nós pertencemos ao Senhor Jesus. Nós somos propriedades exclusivas do Senhor Jesus. Nós temos que decidir todos os dias vivermos para agradar ao Senhor, não a pessoas. Nem sempre as pessoas vão concordar com a nossa maneira de ser, com a nossa caminhada com o Senhor. Nem sempre as pessoas vão concordar, mas nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos orienta a fazer. Nós temos que obedecer aos comandos do Senhor, ao que o Espírito Santo de Deus nos orienta a fazer e a realizar, independente da opinião dos outros. Não espere aprovação, não espere reconhecimento, não espere a honra de homens. Busque obedecer ao Senhor. Quinta porta, a porta da falsa liberdade. A sociedade prega que podemos fazer o que quisermos, sem consequências. Mas essa falsa liberdade nos escraviza. Jesus disse que somente Ele nos liberta de verdade. João 8,36 diz: se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sem Cristo, somos escravos do pecado. Romanos 6,16 diz: não sabeis vós que a quem vós apresentais por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Isso significa, se nós obedecemos a Cristo, nós somos escravos de Cristo. Se nós obedecemos a nossa carne, se nós damos lugar à nossa carne, à nossa natureza pecaminosa, se nós pecamos todos os dias, nós somos escravos do pecado. Se nós obedecemos à natureza pecaminosa que existe dentro de nós, nós somos escravos do pecado. Então, nós temos que ser escravos de Cristo, porque nós sabemos que ser escravo de Cristo é ser livre, porque a palavra do Senhor diz: se os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por sermos livres, decidimos obedecer ao Senhor e sermos escravos dele, porque o mundo diz, eles são escravos de Cristo, mas nós sabemos que ser escravos de Cristo é ser livre. Ser escravos do pecado é a escravidão. Obedecer ao pecado é a escravidão.
Então, outra coisa que eu coloco aqui como falsa liberdade é a graça que muitos vivem. Muitos dizem, hoje nós estamos vivendo no tempo da graça. Jesus já levou os nossos pecados sobre a cruz, nós podemos viver da maneira que nós bem entendermos, porque Deus já perdoou os nossos pecados. Sim, Deus já perdoou os nossos pecados. E Ele nos ama. Mas e nós? Nós amamos ao Senhor, porque se nós amamos ao Senhor, nós vamos querer obedecê-lo. Nós não vamos querer ser escravos da nossa natureza adâmica. Nós vamos querer viver em liberdade, livres do pecados. Então, essa graça deliberativa de que nós estamos no tempo da graça, podemos viver da maneira que bem quisermos. Isso é uma falsa liberdade. Isso é uma escravidão. É continuar sendo escravo do pecado, mesmo conhecendo a verdade, mas não pratica. Vamos dar continuidade. Jesus é a única porta que leva à vida. Quando escolhemos entrar pela porta que é Cristo, quais são os benefícios? O que nós encontramos quando decidimos entrar por essa porta que é Cristo, que é Jesus? Ele mesmo disse, eu sou a porta por onde as minhas ovelhas entram. Nós vamos encontrar salvação. Salvação, nós estávamos destinados à morte eterna. O Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz quando nós decidimos entrar pela porta que é Jesus. Jesus é a única porta que nos leva a Deus. Atos 16:31 diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você ainda não aceitou Jesus na sua vida, você ainda não o reconheceu como seu Senhor e seu Salvador. Aí onde você estiver, decida hoje, Senhor, eu quero te aceitar na minha vida, eu quero entrar por essa porta que é Jesus. Eu quero acessar esse caminho que é Jesus. Eu quero ter acesso à salvação. Escreve meu nome no livro da vida. Nessa hora eu te aceito como meu Senhor e Salvador. A partir de agora eu quero ser propriedade exclusiva do Senhor. Faça essa oração aí onde você estiver. Segundo, quando nós entramos pela porta que é Jesus, nós encontramos arrependimento verdadeiro. Ele nos dá um novo coração. Ezequiel 36:26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Ei, a religiosidade não faz isso. A religiosidade não nos dá um coração novo. A religiosidade não nos dá um espírito novo. Nós continuamos com a mesma velha natureza dia após dia. Não há transformação, não há novo nascimento, porque estamos cegos pela religiosidade. Entramos pela porta errada da religiosidade. A porta é Cristo, a porta é Jesus. E quando nós entramos por essa porta, o Espírito Santo de Deus gera sede e fome pela presença do Senhor. Nós queremos mais de Deus. Ele gera arrependimento dentro de nós, para nós confessarmos os nossos pecados, para nós abrirmos mãos dos nossos pecados e viver uma nova vida em Cristo. Ele nos dá um novo coração, um novo nascimento. Nós passamos pelo processo do novo nascimento e Ele coloca em nós um espírito novo, renovado, quebrantado, arrependido, contrito, que ama a presença do Senhor. 3, nós encontramos propósito e direção. Quando seguimos Cristo, encontramos o plano de Deus para nós. Jeremias 29:11 diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem um bom plano para você. Deus tem um propósito na sua vida. Um propósito, e esse propósito vai ser cumprido, o teu chamado vai ser cumprido, aquilo que você nasceu para realizar nessa terra vai acontecer, vai se cumprir quando você entrar pela porta que é Jesus, porque Ele vai te conduzir por esse plano, Ele vai te conduzir por esse propósito. O Espírito Santo de Deus vai pegar na tua mão e vai te conduzir por esse propósito, vai te conduzir por esse plano. Você só precisa entrar pela porta certa, que é Cristo.
que é Jesus. Quarto, quando você entra pela porta que é Jesus, você tem acesso às promessas de Deus. Quem entra por essa porta recebe promessas de paz, proteção e provisão. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tudo, absolutamente tudo o Senhor fará por você. Tudo que você precisa para cumprir o teu chamado, tudo que você precisa para cumprir o teu propósito, para viver o plano que o Senhor tem para ti aqui nessa terra, o Senhor vai te dar tudo que é necessário. O Senhor fará tudo por você, tudo que é necessário, mas para isso você tem que entregar o teu caminho a Ele. Mas para isso você tem que entrar pela porta certa, que é Jesus. Que é Jesus, a porta certa é Jesus. Bênçãos espirituais, a quinta coisa que você encontra quando você entra pela porta que é Jesus são as bênçãos espirituais. A maior bênção não é material, mas a comunhão com Deus. Não que Deus não tenha bênçãos materiais para você, sim, Ele é o dono do ouro e da prata. Mas a maior bênção não é a material. A maior bênção é você ter comunhão com teu Pai. A maior bênção é você ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. A maior bênção é você ter acesso ao céu. A maior bênção é você ter acesso ao trono da graça. Essa é a maior bênção. Deseje do mais íntimo do teu coração ser uma pessoa que tem acesso ao céu. Ser uma pessoa que tem acesso ao trono da graça do Senhor. Efésios 1:3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quando você entra pela porta, que é Jesus, e você começa a se relacionar com Ele, você começa a ter uma vida de intimidade com Ele, Ele começa a te dar pensamentos abençoados, a te dar um coração abençoado, a te dar sentimentos abençoados, a te dar comportamentos abençoados, a que palavras que saiam da tua boca sejam palavras abençoadas, a te dar um olhar abençoado, uma vida abençoada, o teu ser fica abençoado. Em nome de Jesus. Agora nós vamos falar sobre o caminho largo e o caminho estreito. Jesus nos advertiu sobre duas opções que temos na vida. Só existem essas duas. Só existem esses dois caminhos. Não existem outros caminhos, só são esses dois. Mateus 7:13 e 14 diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Aqui Jesus fala de duas portas e dois caminhos. O caminho largo, a porta larga, representam escolhas fáceis, os prazeres do mundo, as portas erradas que mencionamos na estante. A porta do materialismo, fica focado em coisas materiais e não buscar o Senhor na sua vida, não querer que o Senhor esteja no centro do teu coração, no trono do teu coração, habitando no trono do teu coração. O materialismo, a porta do materialismo é a porta larga, é o caminho largo. A porta dos prazeres momentâneos dessa vida é a porta do caminho largo, é a porta larga, é o caminho largo. A liberdade, a falsa liberdade é o caminho largo. A religiosidade é o caminho largo. Muitas pessoas escolhem esse caminho porque ele parece confortável, mas no final ele leva à destruição. Provérbios 16:25. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. O caminho estreito e a porta estreita representam Jesus. Esse caminho exige renúncia, fé e obediência, mas é o único que leva à vida eterna. Lucas 13:24 diz: Porfiai por entrar pela porta estreita,
Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Se você decidir escolher hoje entrar por essa porta estreita, acessar esse caminho estreito que é Jesus, nós precisamos ter fé que essa é a porta certa. É pela fé, eu tenho fé que Jesus é a porta certa, que todas as outras portas levam à perdição, mas Jesus é a porta que me leva à vida. Jesus é a porta que me leva ao Pai. Jesus é a porta que me leva a viver aquilo que o Senhor tem para mim. Você vai precisar de fé. Você vai precisar de renúncia, renunciar às nossas verdades, renunciar àquilo que nós temos como certo, aquilo que a gente acha normal, aquilo que a gente acha que não tem nada a ver. Obediência, vamos precisar de obediência, querer obedecer ao Senhor, por amor a Ele. Todos os dias pedir, Senhor, me ensina a te amar como o Senhor merece ser amado. Porque quanto mais nós amamos o Senhor, mais nós queremos obedecê-lo. A grande questão é, qual o caminho que você tem escolhido? Qual o caminho? Minha oração agora é que o Espírito Santo de Deus te revele, te mostre se você tem andado por outras portas, se você tem entrado por outras portas, por outros caminhos que se resumem todos eles num único caminho, o caminho largo, o caminho da porta larga que leva à perdição, que leva à destruição. Se você tem andado por outras portas, que o Espírito Santo te revele agora em nome de Jesus, e que assim como o filho pródigo um dia entrou por uma porta larga dos prazeres deste mundo, que você venha, que você volte como ele voltou. Talvez é a porta do materialismo, talvez é a porta da liberdade, falsa liberdade. Talvez é dos prazeres momentâneos, talvez é a porta da religiosidade. Que você retorne para os braços do Pai, porque assim como o filho pródigo retornou e o pai dele estava de braços abertos, com as portas abertas para ele, Jesus está com as portas e braços abertos para você nessa hora. A pergunta que fica é, por qual porta você tem batido? Por qual porta você tem entrado? Se você tem entrado por portas erradas, hoje Jesus te convida a entrar pela única porta que leva à vida eterna. Ele está chamando Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está batendo na tua porta nesse momento, na porta do teu coração. Filho, deixa eu entrar. Eu quero entrar, eu quero ceiar com você, eu quero sentar contigo e conversar contigo. Eu quero falar o meu plano para você. Eu quero falar do meu caminho para você. Vem, filho. Vem entrar por essa porta que sou eu. Eu sou a porta por onde as minhas ovelhas devem entrar. Vem entrar pelo meu caminho, porque eu sou a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É por meio de Jesus. É entrar por essa porta que é Jesus que você vai ter acesso ao Pai. É entrar por essa porta que é Jesus que você vai ter acesso à salvação. É entrar por essa porta que é Jesus que você vai viver o plano que o Senhor tem para você. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, visita essa pessoa que está ouvindo esse áudio, Senhor, em nome de Jesus. Toca no coração, Deus. Toca na mente, toca no entendimento. Abre o entendimento dessa vida, Deus, para que ele possa compreender se ele estiver andando por portas erradas, por caminhos errados, que todos eles são portas largas que levam ao caminho largo, a porta larga que leva à perdição, Senhor, em nome de Jesus. Gera arrependimento, traz de volta para ti, para que ele entre pela porta certa, que é Jesus, e que o coração dele seja inundado pelo teu amor, Senhor. Gera sede e fome por mais de ti, gera amor, peça ao Senhor nessa hora, Senhor, me ensina a te amar como o Senhor merece ser amado. Eu quero a tua presença, eu quero entrar por essa porta, Senhor. Eu quero abrir mão das minhas verdades, eu quero abrir mão daquilo que eu tenho como certo. Eu quero ser transformada, eu quero nascer de novo, eu quero um novo coração, Senhor. Eu quero um novo espírito, Senhor.
Assim como está escrito em Ezequiel, que Deus nos dará um novo coração, um novo espírito. Peça ao Senhor nessa hora. Decida entrar por essa porta nessa hora, em nome de Jesus. Se você já entrou, mas o Espírito Santo de Deus está te revelando que em vez de entrar pela porta certa, você entrou pela porta da religiosidade. A palavra do Senhor diz, meu amado irmão, que o joio e o trigo andam juntos. Talvez você tenha sido joio pensando que é trigo, porque é isso que a religiosidade faz conosco. Ela nos cega, ela nos faz pensar que nós estamos andando pelo caminho certo, sendo que na verdade nós estamos andando por uma porta larga que vai nos levar à perdição. Que você decida hoje voltar para os braços do Pai e entrar pela porta certa, que é Jesus. Uma porta onde há transformação de caráter, onde há transformação das nossas vidas, do nosso coração, do nosso entendimento, onde o Senhor nos dará um novo coração, onde o Senhor gerará arrependimento, onde a gente vai viver aos pés de Jesus, onde nós vamos ter coragem de abrir a nossa boca para confessar os nossos pecados para o Senhor, pedir perdão ao Senhor, dar nomes aos nossos pecados. Quando você orar, não fale assim, me perdoa os meus pecados, não, dê nome aos seus pecados, humilhe-se diante da poderosa mão do Senhor, para que no tempo oportuno Ele te exalte. É assim que diz a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, receba a proteção do Senhor, receba o refrigério do Senhor, receba o amor do Senhor no teu coração, receba cura, libertação, transformação, sede, fome por mais de Deus. Busque o Senhor na tua vida. O dia tem 24 horas. Não fique um dia sequer sem conversar com o Senhor. Tire ao menos 10 minutinhos do teu tempo para conversar com o Senhor, para ficar na presença dele. Deus, esses 10 minutos são para ti, Senhor. Eu quero ficar na tua presença, eu quero conversar contigo, eu quero abrir o meu coração para ti. Eu quero meditar num versículo bíblico. Me faz entender esse versículo, me revela esse versículo. Guarda esse versículo dentro do meu coração para que eu não peque contra ti, Senhor. É assim, é uma caminhada. É uma caminhada, é um relacionamento. Queira relacionamento, ore ao Senhor e diga: eu quero relacionamento na minha vida. Eu quero ter intimidade contigo, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe tudo que leva o teu nome. E que a cada dia mais você tenha sede e fome pela presença do Senhor. E entre hoje mesmo pela porta, que é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a única porta que nós precisamos entrar. Você não precisa de outras portas. Você não precisa orar pedindo portas abertas. Peça ao Senhor: Senhor, me ensina a entrar pela porta certa, que é Jesus. Jesus Cristo de Nazaré é a única porta pela qual nós precisamos entrar. Porque todas as coisas nós vamos ter nela, dentro dela, andando por esse caminho. Amém? Amo a sua vida, fique na paz, conte com as minhas orações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Compartilha com mais pessoas. Outras pessoas estão precisando ouvir essa mensagem, tá bom? Tchau, tchau.